Olá, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre seu lar, sua vida, sua família. Sou a missionária Ivanilde Serafim. Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo da série que eu estou fazendo sobre a minha experiência e o que eu aprendi referente à terapia. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Eu vou fazer aqui para você um paralelo sobre como que a gente aprende sobre a ansiedade lá na terapia, lá no desenvolvimento humano, no conhecimento, psicológico, conhecimento da Terra, no conhecimento acadêmico, e depois eu vou fazer o paralelo para você ver como que é a ansiedade na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. Não é igual, apesar de ser um paralelo bem parecido, a linha é quase imperceptível para você perceber a diferença, mas existe uma diferença. E também vou fazer outros vídeos, vou falar sobre depressão e outras questões. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que existem os transtornos psicológicos e existem os transtornos psicológicos de personalidade. Que são duas coisas diferentes. Os transtornos psicológicos podem ser enquadrados como depressão, TDAH, autismo, ansiedade. Ansiedade também é um transtorno psicológico. Aí existe o transtorno psicológico de personalidade, que já é uma coisa que está ligada ao caráter e à personalidade da pessoa, certo? Então aqui hoje eu vou falar só do transtorno psicológico e vou focar na ansiedade, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou ler para você as minhas anotações. Eu fiz aqui algumas anotações sobre, o curso, e eu vou ler para você algumas coisas que eu escrevi aqui, ó. Durante o curso, a primeira coisa que a gente aprende, que é a aula número 1, lá no comecinho do curso, a gente aprende assim, ó, que o tratamento que a gente vai oferecer, o tratamento psicoterapêutico, ele não cura, ele não trata no sentido de cura, ele trata os sintomas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir os sintomas. Então, quem tem, por exemplo, TDAH, que é... O que o TDAH é, na verdade? A pessoa que não tem foco, não consegue focar nos estudos, ela tem baixa autoestima, e coisas assim. Isso a gente não vai curar, a gente vai reduzir, vai fazer a remissão de sintomas, reduzir até ficar quase pouquinho sintomas. Vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, mas ela nunca será curada, entendeu? Então eu escrevi isso aqui e queria compartilhar com você. Agora vamos lá para a ansiedade. No desenvolvimento humano, lá no curso de terapia que eu fiz, nós estávamos aprendendo sobre ansiedade. E lá eu aprendi sobre 4 níveis de ansiedade. O primeiro nível de ansiedade é a ansiedade que todo mundo tem, que é a ansiedade que eles consideram normal. Isso aqui é a teoria deles, tá? Que todo mundo tem, que é uma ansiedade, tipo assim, por exemplo, você tem um evento para ir, você fica pensando naquele evento, naquela ansiedade para aquele evento que você vai, que é uma ansiedade considerada normal de todo ser humano. Aí existe o segundo nível de ansiedade, que é um momento ansioso, momento pontual, por algum motivo. É mais intenso os sintomas, como, por exemplo, você tá ali querendo, você tá ali na expectativa de algo, você tá com aquela ansiedade, aí você começa a evitar alguns alimentos, e você começa a ter um sintoma de aceleração do coração, dor de barriga, coisas assim. Aí tem o terceiro nível de ansiedade, que é o momento ansioso intenso, que já é um terceiro nível, que aí é um nível que não é mais normal. O primeiro e o segundo ainda é considerado normal. Por exemplo, você tá lá, você vai participar de um campeonato, você vai participar de uma competição, você vai fazer uma apresentação pela primeira vez, fazer uma palestra, algo assim, e aí naquele momento te dá dor de barriga, o coração acelera, te dá falta de ar, você começa a suar frio. Isso aí até então é considerado normal, porque você tem um motivo justo e tá controlado. Aí o terceiro nível já é um nível que já não é mais normal, segundo a teoria deles, tá? Nesse nível, os sintomas são mais intensos e agora os motivos são
sem motivo aparente, tipo assim, não tem nada que justifica, não tem um evento pra fazer, você começa a ter sintomas de ansiedade sem motivo. Você não encontra nenhum motivo aparente, você tá lá, suando frio, sentindo aquele medo, dor de barriga, coração acelerado. E você fala, mas eu não tô ansioso com nada, mas eu não tô preocupada com nada, mas o que tá acontecendo? Não tem um motivo aparente. Aí significa que a pessoa já tá tendo uma mínima crisezinha de ansiedade. Não é ainda a crise de ansiedade, mas já é um começo. Que aí daqui vai passar para a próxima fase. Então a pessoa passa o dia inteiro, sabe, com falta de ar, dor no peito e etc. Passa dias assim, depois tem aquela melhora, depois passa de novo dias, dor no peito, falta de ar, cansaço, coração acelerado. Aí quando chega no quarto, que é a crise de ansiedade, aí nada normal, que é aquela alta intensidade com vários sintomas ao mesmo tempo. E tem curta duração. Por que tem curta duração? Porque senão a pessoa, ela não suporta, o corpo dela não aguenta. Então, o máximo que uma pessoa pode ter uma crise de ansiedade, no máximo por 20 e 25 minutos no máximo. Certo? Então, varia aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, entendeu? Ela está no momento ansioso, angustiada, ela sente uma angústia. Nesse período, ela tem uma crise. E volta para o momento ansioso intenso, depois da crise, ela fica naquele momento ansioso, que é mais controlado, certo? E aí depois ela vai tendo esses picos de ansiedade em alguns momentos, em algumas ocasiões. E aí aqui tem assim as causas. Quais são as causas? Segundo eles, né? Segundo a teoria deles, as causas são camadas internas de traumas. Camadas internas invisíveis de traumas, repetição de padrão da infância, né? Uma camada externa, aí tem a camada externa, que é as agressões das pessoas que estão ao seu redor, né? Pessoas que são tóxicas, pessoas que são, né, que agride você com palavras, com atitudes, não te deixa à vontade, um ambiente ruim. Então você pode ser dentro da sua casa, não ser um local de trabalho, ou em algum ambiente que você fica num local onde você não está livre, onde você não tem paz, um ambiente muito ruim, tá? E a camada de reforço, que é que é quando a pessoa começa a ir para a indústria farmacêutica e se entupir de remédio. Aí ela fica dependente do remédio, tá? Essas são as causas. E aí, como que você vai tratar? Aí, aqui é o grande problema, maior ainda do que o que eles explicam sobre a ansiedade. Por quê? Como que vai tratar? Aí aqui tem mudar o ambiente, né? Tem ambiente que você não vai poder mudar, então você vai ter que fazer uma adaptação nesse ambiente, fazer a modulação de ambiente. Aí tem meditação, respiração, remédio, terapia convencional, e nada disso resolve. Isso trata apenas alguns sintomas temporariamente, mas a pessoa fica dependente de tudo isso, de ficar lá na meditação, de ficar lá no remédio, de ficar lá na terapia convencional. Então, como é que eles, na nossa linha que a gente estudou, que eu estava atuando ali, que ia resolver o problema da ansiedade, na reprogramação dos traumas, reprogramação da mente. Você lembra que eu gravei aqui o vídeo sobre hipnose e sobre PNL? O que é reprogramação da mente? É fazer uma hipnose. Pegar uma crença que você tem, que tá lá programado de um jeito, você vai reprogramar para colocar uma outra hipnose em cima. Entende como isso é sério? Para nós que somos cristãos? Então, aí vai falar aqui, traumas, abandono, carência, culpas, medo, rejeição e etc. E aí você vai lá e vai encontrar as causas e começar, né, reprogramar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles traumas. Vai pegar o trauma, vai maquiar o trauma, vai fazer reduzir aquilo na sua mente, no seu cérebro. Mas isso não é o que Deus quer para nós. Biblicamente, o que é a ansiedade na Bíblia? Agora chegou a parte mais importante desse vídeo. Porque, segundo eles vão tratar no raso. Mas a Bíblia, há muito tempo, já nos ensina
já nos fala sobre isso de forma muito mais profunda, muito mais poderosa. Só que a gente não quer gastar tempo estudando a Bíblia. A gente não quer gastar tempo vivendo o processo com o Senhor. Por isso a gente fica preso em buscar respostas mais rápidas, o caminho mais curto e o atalho. A Eva, ela achou um caminho mais curto de ter conhecimento do bem e do mal, de ter uma mente, né, como entre aspas, como Deus, conhecendo o bem e o mal, ao invés dela ficar na dependência de Deus. Assim nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos resolver nossos problemas com as nossas próprias mãos. Nós queremos um caminho mais curto e mais fácil, ao invés de buscar o caminho verdadeiro e certo, que é depender de Deus. Então, a causa, biblicamente, e a verdadeira e a única verdadeira causa de uma ansiedade, você nem imagina, né? Está ligada a uma raiz de iniquidade chamada idolatria, independência e orgulho. Como assim? Vamos lá. A idolatria, quando entra no nosso coração, nós construímos ídolos, bezerros de ouro para adorar. Nós levantamos altares e adoramos os bezerros de ouro que a gente cria na nossa cabeça. E dali vai vir todo tipo de ansiedade. Vou dar um exemplo para você entender perfeitamente o que eu estou falando. Vamos dar um exemplo de mim não, vamos dar um exemplo de outra pessoa. Quando uma pessoa, vamos falar, essa mulher, ela constrói um bezerro de ouro dela ser uma excelente profissional, ter uma carreira profissional bem sucedida, ganhar bastante dinheiro e ainda conseguir ser, além de uma carreira profissional muito bem sucedida, ser uma serva do Senhor exemplar, uma mãe exemplar, uma esposa exemplar, uma dona de casa exemplar. Ela quer dar conta de tudo, então ela criou um bezerro de ouro na cabeça dela, criou uma imagem de como ela tem que ser, como que ela tem que fazer, que ela não pode de jeito nenhum deixar esse bezerro de ouro se danificar. Ele tem que ficar intacto, limpinho, perfeito, que é para as pessoas olharem, achar lindo e adorar. E ela começa a se curvar esse bezerro de ouro que ela criou e começa a adorar ele. Né? Vamos dar um exemplo de um homem. Um homem cria um bezerro de ouro que é, né, uma carreira profissional também dos sonhos, e fazer muito dinheiro, ter seu carro, sua casa, né, seu marido exemplar, o pai exemplar, ele cria uma imagem na cabeça, uma imagem ideal. A gente idealiza e faz um ideal de uma imagem de escultura, um bezerro de ouro. E aí a gente não só se curva esse bezerro, como a gente também quer que os outros se curvem. Então, para que eu consiga ser aquilo que eu desenhei, para que eu consiga a adoração desse bezerro de ouro, daquilo que eu desenhei na minha vida para ser, porque afinal de contas que mal há em eu ser uma pessoa boa, afinal de contas que mal há em eu ter uma carreira profissional bem sucedida, que mal há em tudo isso, então eu tô certo. Aí você desenha. Aí quando acorda na manhã, que você vai trabalhar, por exemplo, a mulher que ela levantou pela manhã, e ela tem uma carreira profissional, ela tem um trabalho lá na empresa esperando ela, muito importante, um cargo muito importante que ela tem lá, e aí ela levanta de manhã já pensando em tudo que ela vai fazer no dia, já planejou, projetou todo o dia dela. Aí o filho dela fica doente, ou briga na escola. Saiu tudo do controle. Ela planejou uma coisa e aconteceu outra coisa que ela não planejou. Aí ela vê o bezerro de ouro se desmoronando. Não, meu filho não pode ficar doente, porque como que eu vou lá na empresa? Aí ela corre, não, mas eu sou a mãe, a super mãe. Eu vou conseguir, eu dou conta. Eu vou lá e eu vou conseguir cuidar do filho, eu vou conseguir. Aí ela se sobrecarrega. Cuida do filho, arruma uma forma de resolver, pronto, resolvido. Aí acontece o outro imprevisto, e as pessoas ao redor não vai fazer o que ela acha que vai fazer. Ela desenhou na cabeça que o colega de trabalho vai fazer o trabalho dele assim, o outro vai fazer o trabalho assim, que meu filho vai se comportar assim, que meu marido vai se comportar assim, e que a casa vai fluir assim. Aí o marido não faz, os filhos não faz, os colegas da empresa não faz nada do que a pessoa idealizou na cabeça para que dê certo todo o projeto do bezerro de ouro. E aí o que acontece? Ela começa
a ficar frustrada, decepcionada com aquilo e se sentir incapaz. Eu não sei, eu não posso, eu consigo. Aí depois disso vem o quê? Eu não vou dar conta, eu não consigo. Aí começa a pensar no amanhã. Eu vou perder o emprego, e eu vou perder o casamento, e aí meus filhos vão se perder. E aí ela já começa a criar um monte de desenho na cabeça que vai dar tudo errado. Certo? Isso aqui é o que acontece na prática. Mas por detrás disso tem os espíritos malignos. Porque a partir do momento que você constrói seu bezerro de ouro para ser adorado, e para adorar, porque você constrói altares e começa a se curvar ao seu trabalho, à sua formação acadêmica, ao seu diploma, ao seu casamento, aos seus filhos, à sua performance. E hoje em dia é tal de alta performance. E nós temos que ir levantar. Eu ainda não falei da parte de que tem que ainda comer saudável, fazer exercícios físicos e ter saúde. Ter saúde psicológica, ter saúde física, ter saúde mental, ter saúde espiritual e todas essas coisas. E aí a pessoa ela entra numa ansiedade porque nada disso está funcionando. Mas, Ivanilde, e os traumas? Sim, os traumas estão junto com esse bezerro de ouro. Porque a principal motivação de uma pessoa criar o bezerro de ouro são seus traumas. Né? É a sua falta de identidade. É não saber para que nasceu, é não conhecer o seu propósito verdadeiro, é não conhecer a Cristo de verdade, é nunca ter tido o verdadeiro encontro com o Senhor de maneira com que Jesus seja o Senhor da tua vida, ter a revelação de quem Cristo é. Quanto mais revelação de quem Cristo é você tem, mais você vai sendo livre de todos esses bezerros de ouro, porque você vai adorar a Cristo. Deus desenhou para nós sermos dependentes dele. Nós precisamos depender dele para tudo. Se você precisa de ter um emprego e ser um ótimo funcionário, você precisa depender de Deus e fazer isso para a glória de Deus, e não porque você tem que ser um exemplar, não porque você vai querer se idolatrar nisso, buscar a realização nisso. Não é isso que te realiza. O que te realiza é você fazer a vontade de Deus, você amar a Deus, é você servir a Deus com o seu trabalho. Você vai fazer o seu melhor e pronto. Você não vai idealizar nada, sem idealizar, sem criar na cabeça aquela imagem, aquela postura. E quebra esse bezerro de ouro e para de criar fantasias, porque são exatamente os traumas, né? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do abuso, a dor de todo tipo de feridas emocionais que você vai carregar, não só seus, como que vem às vezes no DNA dos antepassados, no seu coração, no seu espírito, na sua mente, na sua memória registrado. E você, em cima desses traumas que Satanás vai sugerir os bezerros de ouro para você, e você vai aceitar as sugestões como Eva aceitou a sugestão da serpente, e você vai criar esses bezerros de ouro e você vai começar a tentar fazer a todo custo acontecer na força do seu braço, ser independente de Deus, ser autossuficiente e dar conta de tudo, quando o Senhor nos convida a ser como um bebezinho dependente dele, porque é ele que faz o trabalho pesado por nós. Que não carregue nenhum dos cuidados dessa vida sobre suas costas, nenhum cuidado. Entregue todos os seus cuidados ao Senhor. Ele cuida de você, ele cuida de tudo. Então, eu espero que você esteja entendendo. Eu te peço até que você coloque aqui nos comentários se você está entendendo, se você está gostando, se tem algum outro tema que você quer que eu fale. Tá bom? Ai, que alguém tá me ligando. Se você tá gostando, se tem algum tema que você quer que eu fale, né? Se você tá entendendo o assunto, o conteúdo, eu peço que você, né, coloque aí pra mim nos comentários, fale, né, pra mim, para que eu possa saber, para que eu possa fazer outros vídeos. Então, antes de eu finalizar esse vídeo, eu tenho alguns textos bíblicos para ler, mas o principal aqui é: derruba os altares que você construiu, destrói seus bezerros de ouro que você construiu, e agora seja a pessoa real e verdadeira que Deus desenhou para você. Você sabe que Deus desenhou para você algo, uma pessoa para você ser, que você talvez nem sabe o que Deus desenhou para você. Talvez você está totalmente fora do propósito, que você está idealizando demais. Renuncia sua formação acadêmica, renuncia seu título, seu diploma, renuncia seu trabalho, seu emprego, entrega o seu Isaac no altar do Senhor.
aquilo que tem no teu coração. E aí você vai ver que a ansiedade, ela vai desaparecer. Eu vou ler aqui o primeiro texto bíblico que está em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Sabe o que acontece quando você cria um bezerro de ouro na área financeira? Você começa a ver que não está dando certo, que tudo que você está tentando não está dando certo, porque o que acontece? Você cria, dá certo por um tempo, mas depois começa a não dar mais certo, porque essa é a vida, você não vai viver tudo que você idealiza na sua cabeça. A gente não é uma pessoa que vai inventar na nossa cabeça como que os outros vão se comportar, como a circunstância vai ser. A gente não pode, né, medir o futuro, a gente só pode depender de Deus e confiar nele. A gente pode até fazer nossos planos, mas deixar a liberdade para Deus entrar, intervir e atrapalhar todos os nossos planos e fazer do jeito dele, porque em Provérbios 3 vai falar: não se apoie no seu próprio entendimento, confia no Senhor, dependa dele e ele te conduzirá em todas as coisas. E aí vai falar assim, ó: olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou preocupações ou ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou seja, preocupados? Será que vai ter? Será que eu vou vestir? Será que eu vou ter uma roupa? Olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, preocupados, dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, ou onde moraremos, que dinheiro que eu vou ter, de onde que eu vou pagar a conta, blá, blá, blá. A maior preocupação das pessoas é perder o emprego, perder o filho, perder o casamento, que vai dar tudo errado. Aí tem gente que já começa a criar na cabeça que vai acontecer acidente, que o bandido vai pegar, e várias questões. Você desenha sempre o mal pro futuro, projeta na cabeça. E fica preocupado, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Eu tenho medo de acontecer isso, medo daquilo. Mas o Senhor está falando, não andeis preocupado com amanhã. Porque todas essas coisas são os gentios, ou seja, o povo do mundo, quem não serve ao Senhor, que se preocupa. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, aí aqui você quebra todo o bezerro de ouro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, por que você está inquieto, inquieta, preocupado e pensando nessas coisas? Por quê? Porque você tem os seus bezerrinhos para derrubar. Quando você buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus na sua vida, a santidade dele, a glória dele, o poder dele, amar a ele sobre todas as coisas e parar de se preocupar com as coisas da terra, a ansiedade ela vai desaparecer, é certeza. Ansiedade, biblicamente, é opressão maligna. São pensamentos diabólicos, são fortalezas que Satanás lança na nossa mente. Mas o Senhor nos convida a renovar nossos pensamentos, nossa mente, através da palavra, através do Espírito de Deus, de ouvir Deus. E aqui em Filipenses 4:5 fala assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, inquietos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então você vai ter ações de graça, não só ter um coração agradecido, não só ter uma atitude de gratidão ao Senhor, mas também ter ações de graça. Você vai dar graça às pessoas, você vai dar do pouco que você tem, você vai ajudar as pessoas e vai fazer ações de graça
né? Dá graça às pessoas. E a paz de Deus, essa paz, quem está na ansiedade não tem essa paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, a sua preocupação não é verdadeira. Sua ansiedade não é verdadeira. É tudo mentira. Esses medos não são verdadeiros, é mentira. Então, tudo que é verdadeiro e honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, então nisso você vai pensar: mas Ivanide, eu não consigo controlar meus pensamentos. Então você vai ter que pegar a palavra de Deus, começar a recitar, falar a palavra de Deus em voz alta para até mudar seus pensamentos. Vai cantar louvores, vai fazer oração, vai meditar nos textos da palavra até seus pensamentos serem mudados e transformados. E aqui, por último, 1 Pedro 5:7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Sóbrios, porque muitas vezes você está tomando remédio aí para ansiedade. Está se entupindo de remédio. Não tem uma mente sóbria. Mas aqui está dizendo: sede sóbrios, tá? Foge dessas coisas e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Sóbrio em todo sentido. No que você pensa, no que você come, no remédio que você está tomando. Para que você possa, né, vigiar. Porque o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes ele vai se aproveitar das suas fraquezas, da sua idolatria, da sua ansiedade, da sua preocupação com amanhã. Para pensar. Se você está preocupado e ansioso, tendo crises de ansiedades, tem pensamentos que estão regendo a tua vida que não são pensamentos de adoração a Deus, de confiança em Deus, de dependência em Deus. Né? Eu aprendi a lançar fora a ansiedade na minha vida com esse salmo, que é o último texto que eu vou ler para você, que é Salmo 37. Quando em um momento da minha vida, Deus falou muito comigo nesse salmo, capítulo 37, deixa eu ver aqui o versículos, vou ler o 3, 4 e 5 e 6, tá? E diz assim, o 3 fala: confia no Senhor. Já começa aqui, confia no Senhor. E aí tem outro salmo que vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, eles são inabaláveis. Mas se você tá abalado, precisa desenvolver mais confiança no Senhor às vezes. Às vezes é necessidade de confiar mais no Senhor. Sua fé está abalada. Sua confiança está abalada. Mas se você começar a depositar uma confiança, é como uma torre forte. É como uma fortaleza. E aí você confia no Senhor e faz o bem. E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, não vai te faltar nada na terra. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que o teu coração deseja? Paz, descanso, né? Uma vida abençoada, bem-sucedida. Mas se você fizer do Senhor a sua alegria, se deleitar nele, fazer dele o seu centro da vida, tudo que você fizer para Ele, isso é automático acontecer com você. E aí o versículo 5, que é o mais importante: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você pegar tudo que te preocupa e começar a entregar, mas é entregar mesmo, é pegar e deixar na mão de Deus. Tirei das costas, tirei de mim, tirei das minhas mãos. Não sou eu que vou resolver. É Deus que vai me ajudar, é Deus que vai resolver, é Deus que vai dar uma saída, é Deus que vai prosperar. Eu não tenho medo de perder o emprego, não, sabe por quê? Porque se eu perder, se não der certo esse emprego, se eu perder, Deus que me sustenta, Ele vai arrumar uma outra forma. Não é o único emprego do mundo. Mas eu tô preocupado, ansioso, com as contas para pagar, meu salário não vai dar, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará, tudo, tá? Aqui escrito, tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça. A justiça de Deus pela sua causa como a luz. E o teu juízo como meio-dia, a luz do meio-dia, o sol mais brilhante. Então, primeira frase do versículo 7 fala: descansa no Senhor e espera nele.
E com isso eu termino esse vídeo. Se você tem crise de ansiedade, então observa bem essas palavras que eu falei aqui e comece a refletir e orar ao Senhor e buscar do Senhor discernimento sobre isso, tá bom? Então, eu espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Eu peço a você também que deixe aqui nos comentários se Deus falou com você, se você veio até o final, se você tá gostando, se você tem alguma outra coisa que você queira que eu fale, se você quer que eu fale mais sobre ansiedade, tá bom? Então, eu aguardo o seu retorno aí nos comentários para eu saber como está sendo. Fique na paz do Senhor, beijos e até o próximo vídeo.